Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que bom nós falarmos sobre João Paulo II. No dia 18 desse mês, ele faria 100 anos se vivo fosse. Embora continue muito vivo na nossa memória, muito vivo na história da Igreja e, por que eu não dizer, muito vivo na história do mundo. Porque o seu pontificado de Papa João Paulo II, ele foi um marco na história da humanidade. Nesse momento em que a gente faz essa pequena homenagem, celebração à memória de São João Paulo II, eu quero dividir em duas partes. Primeiro, falar um pouco da sua biografia, uma pequena biografia. E segundo, da influência da sua espiritualidade para nós como Igreja Católica, para nós como face de Cristo e para nós como humanidade. Antes de iniciar esses dois momentos, eu quero falar aqui de 4 pontos que me marcam pessoalmente a história. João Paulo II, quando em 1981, eu acho, ele veio pela primeira vez ao Brasil e veio a Fortaleza, quando ele passava para ir para o Castelão, eu tive a oportunidade de vê-lo passando. E aquela carreata, aquele pessoal que ia levando, parou e eu tive a oportunidade de vê-lo assim muito próximo. E seguiu. Eu fiquei tão abobalhado que saí correndo atrás, como se fosse para abraçar alguma coisa nesse sentido. Nunca mais esqueci disso. Uma outra que marcou fortemente a todos nós, porque foi televisionado para o mundo todo, foi aquele atentado que ele sofreu. Logo depois dessas visitas aqui, ele sofreu e nós pensávamos até mesmo que daquele atentado ele teria morrido. Mas diz ele que pela intervenção de Nossa Senhora ele conseguiu sobreviver. Embora a partir daí a sua saúde debilitou e ele passou a conviver com muitos problemas, com muitas dificuldades. O terceiro momento que me marcou muito foi quando da sua morte o mundo parou para reverenciar João Paulo II e líderes do mundo todo, até mesmo daqueles que teoricamente adversários, porque ele não aceitava a sua conduta, a sua maneira de dirigir o povo, estavam lá presentes para reverenciar aquele homem. E impressionante como eu lembro a multidão na Praça de São Pedro e várias placas escritas em italiano. Santo súbito, ou seja, santo já, agora, sem precisar processo de canonização, porque a sua vida já era esse processo de canonização. E um outro momento que marcou particularmente a mim foi quando da sua canonização eu tive a graça de estar presente lá na Praça de São Pedro, quando o Papa Francisco canonizou tanto João XXIII quanto João Paulo II. Então foram fatos assim muito marcantes para mim, desse que foi um dos grandes papas da história da nossa Igreja. Mas falando um pouco dessa pequena biografia, ele nasceu no dia 18 de maio de 1920 em Waldowice, na Polônia, e foi batizado com o mesmo nome do pai, Karol
Karol Wojtyła. A 1º de novembro de 1946, ele foi ordenado sacerdote e em 4 de julho de 1958, o Papa Pio XII nomeou o bispo auxiliar de Cracóvia. Tendo em vista a sua espiritualidade marcante mariana, Karol escolheu como tema episcopal aquela conhecida expressão totus tuo, todo teu, Maria, de São Luís Maria de Grignon de Montfort, que é um grande apóstolo da Virgem Maria. A ordenação episcopal de Wojtyła foi em 28 de setembro do mesmo ano. E no dia 13 de janeiro de 1964, ele foi eleito arcebispo de Cracóvia. Em 26 de junho de 1967, foi feito cardeal por Paulo VI. Eleito bispo de Roma em 16 de outubro de 1978, ele iniciou seu pontificado oficialmente no dia 22 de outubro, ocasião em que disse uma frase que se tornou o mote do seu papado. Não tenhais medo. Abri, ou melhor, escancarai as portas para Cristo. João Paulo II teve um dos maiores pontificados, um dos mais longos da nossa história, com quase 27 anos como sucessor de Pedro. Foi o primeiro Papa polonês e foi João Paulo II quem instituiu o maior evento da juventude mundial, as Jornadas Mundiais da Juventude. E a gente lembra aqui aquela Jornada Mundial da Juventude no Brasil, que estava programada para 1 milhão de pessoas, quando de última hora tinham 3 milhões de pessoas. E é sempre assim, quando o Papa vai com essa Jornada Mundial, é uma multidão. E o que é? Não só os jovens, mas também outras pessoas não tão jovens também estão lá. Ele também se dedicou de uma maneira muito especial ao tema da família. Ele, inclusive, foi o criador do Encontro Mundial das Famílias, que se realiza a cada 3 anos desde 1994. A defesa da vida, o diálogo interreligioso são outros destaques do seu pontificado. Desde o atentado que ele sofreu em 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, o Papa polonês começou a ter a sua saúde debilitada. Após diversas internações, ele faleceu no dia 2 de abril de 2005, no Vaticano. O seu funeral foi um dos maiores da história, contando com a presença de vários líderes mundiais e de jornalistas do mundo inteiro. O primeiro passo para a canonização foi no dia 1º de maio de 2011, quando era Papa, o emérito hoje, Bento XVI. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas foram ao Vaticano para esse momento. A sua canonização, como disse, tive a graça de estar lá, foi no dia 27 de abril de 2014. Falando um pouco da influência da sua espiritualidade, o que influencia para nós como cristãos, para nós como face de Cristo e para nós como humanidade. Porque se nós olharmos a espiritualidade de João Paulo II, é algo dos nossos tempos, é algo possível. E quando a gente olha, foi possível esse homem viver? É possível também nós buscarmos viver essa espiritualidade. E aí, a influência de um baluarte numa comunidade. Porque o que são os baluartes? Quando se elege, quando se discerne, melhor dizendo do que elege, é discernir quais são os santos baluartes de uma obra, de uma associação, de uma comunidade, é dizer o que aquele homem, aquela mulher, deve ser para aquela instituição modelo de oração e de amor a Deus acima de tudo. E justamente a forma como amam a Deus, a forma de orar, deve ter uma influência muito grande na espiritualidade a que tomou aquele santo, aquela santa como baluarte. Portanto, o que eu vou falar um pouco aqui são pontos que têm números
Eu elenquei, eu acho que uns 4 ou 5 pontos em que João Paulo II influencia e deve influenciar grandemente a nós como comunidade Face de Cristo. Mas digo, esses pontos não são propriedade nossa, não. Esses pontos, eles, se nós olharmos, devem inspirar muitas pessoas. Deve inspirar todos. Mas para nós, deve ser uma busca, deve ser um norte. Porque um baluarte é essa fonte de referência para nós. É a gente buscar conhecer um pouco mais a história de vida dele, mergulhar um pouco mais ao longo de todo, desde a sua infância até a sua morte, para nós irmos vendo que pontos concretos de vida nós trazemos para nós. Por isso que é importante nós conhecermos os baluartes. Por isso que é importante a gente aprofundar na vida deles. Hoje nós vamos fazer, o tempo não dá, é claro, é só um despertar, nós vamos fazer falar um pouco desses pontos. O primeiro que eu posso dizer que é muito marcante é a aceitação e a superação do sofrimento. Karol Wojtyła, que depois se torna Papa João Paulo II, ele tem a sua vida, principalmente até os 21 anos, muito marcada pelo sofrimento. A sua mãe, Emília, morre quando ele tinha apenas 9 anos. E a morte de Emília, sua mãe, já o faz ver aí o grande amor pela vida, a valorização da vida. Porque a gravidez de Emília foi muito difícil e ela foi aconselhada a abortar. Ela foi aconselhada a não continuar a gravidez porque corria o risco tanto dela como do bebê nascer. Mas muito mais, diziam os médicos na época, ele talvez nasça, mas provavelmente você, Emília, vai morrer. E ela levou adiante a gravidez. Ou seja, o nascimento de Karol Wojtyła já é um grande amor à vida. A sua mãe dedica a sua vida, oferece a sua vida àquele filho que estava na sua barriga. Karol nasce e Emília, a partir daí, passa a ser muito debilitada. Nunca mais teve saúde. Eram constantes as crises de enfermidade, até que 9 anos depois do nascimento de Karol Wojtyła, ela termina morrendo. 3 anos depois, o seu irmão Edmund, que era médico e era uma referência para Karol, porque tinha 14 anos a mais do que Karol, um grande homem, um homem de Deus, e que, como médico, se dedicou, tempo muito parecido que nós estamos vivendo aqui nessa pandemia, ele tratando de uma jovem que estava com escarlatina, era uma doença bacteriana que na época não tinha cura, e ele sabia do risco que corria, mas como cristão, com humanidade incrível, o que tinha aprendido de seu pai e de sua mãe, se dedica a tratar daquela jovem e termina ele contraindo a doença e morrendo. Para Karol foi algo terrível, porque ele já com 12 anos, já adolescente, ele sente demais porque era o seu companheiro. Era aquele que, apesar da idade de 14 anos, mas era ele, Edmund, que levava o irmão caçula, o irmão mais novo, para brincar, para passear, para jogar bola, para orientá-lo. Já que seu pai era um militar e era ele, Edmund. Então foi uma perda terrível. Depois, ele começa a ver que o seu pai, em vez de se fechar nesse sofrimento, ele deixou-se abrir para as profundidades da espiritualidade,
aquilo marcou tanto João Paulo II que ele chega a dizer depois que o seminário propedêutico, o seminário doméstico, para ele foi a convivência com seu pai. Depois da morte do seu irmão, ficaram só os dois. Uma irmã que ele teve mal chegou a nascer. Sua irmã morreu, sua mãe morreu quando ele tinha 9 anos. Edmundo quando ele tinha 12. E agora só ele e o pai. E o pai, depois dessas perdas incríveis, em vez de se fechar, de se revoltar com a vida, se aproximava mais de Deus, e era uma espiritualidade, como diz João Paulo na sua biografia, que aquele sofrimento abriu uma profundidade de espiritualidade para seu pai. E ele diz, aquele que era o seu ídolo, quando ele via aquele homem se ajoelhar diante de Deus, isso foi um marco na sua vida. Ele passou a ver o seu pai, aquele exemplo que ele levava para Deus, e quando as coisas estavam mais difíceis, aí é que tinha que buscar a Deus. Em vez de se revoltar, busca a Deus. E aí vem talvez a maior perda de João Paulo. Quando em 18 de fevereiro de 1941, quando ele tem 21 anos de idade, ele perde o seu pai. E aí ele fica sozinho no mundo. Talvez esse tenha sido o dia mais doloroso da sua vida. Agora, graças ao amor e o exemplo daqueles santos de casa, e um parêntese aí, está sendo aberto o processo de beatificação dos seus pais. Aquele processo que ele via, aquele exemplo que ele via dos santos de casa, que foram seus pais e seu irmão, teve uma esperança que nenhuma doença, nem mesmo a morte, podia vencê-lo. Ele passa a ser um homem de esperança, porque ele vivenciou em casa as perdas, mas aquelas perdas nem deprimiram, nem se fecharam, pelo contrário, os aproximaram cada vez mais de Deus. E ao longo do seu caminho, na sua existência, e no seu peregrinar pelo mundo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, Karol Wojtyla sempre teve consigo a sua família. E, assim como a sua mãe, defendeu a vida com coragem. Assim como seu irmão, se doou ao próximo até o final. E assim como seu pai, não teve medo. Porque os sofrimentos abriram as portas para Cristo. Sofrimento na juventude, sofrimento como Papa, desde aquele terrível atentado em 1981, ele ofereceu a sua vida e derramou seu sangue pela Igreja. E nos testemunhou que também na difícil provação, com a sua doença, compartilhada diariamente com Deus, feito homem, Jesus Cristo, e crucificado pela nossa salvação, ele pôde continuar alegre, pôde continuar vivendo confiante, com esperança. Um segundo ponto que eu quero refletir. Ele é muito fraterno. Ele é próximo do povo. Mas a fraternidade de João Paulo II é aquela que toma iniciativa. Não espera, porque na condição dele como Papa, ele podia esperar que as pessoas viessem a ele e aí ele seria fraterno. Não, ele toma a iniciativa. Foi o Papa, a partir daí os outros também, que vieram depois dele, mas o Papa João Paulo II, essa fraternidade o faz desalojar-se, sair de Roma, sair do Vaticano e visitar. Ele visitou inúmeras, centenas de nações do mundo todo, e sem fazer distinção. Tanto visitava as nações mais ricas, como as mais pobres, como as mais necessitadas, visitava todos. E era uma fraternidade próxima do povo, porque não fazia média com os chefes das nações. Nos discursos de onde ele visitava, ele falava como cristão, como é que deve viver, quem está no comando, quem está no governo, quem está dirigindo o povo. Essa fraternidade, na verdade. E eu lembro também de um fato marcante, todas as vezes, no gesto fraterno, de respeito à nação que ele visitava, quando ele descia da escada do avião, ele se curvava e beijava o solo daquela nação. Então, é uma fraternidade
que toma iniciativa e próximo do povo sem distinção. O terceiro ponto que eu quero pegar, João Paulo II é amante da justiça, da misericórdia. Em João Paulo II, a gente faz entender, e eu digo muito isso puxando dele, que justiça e misericórdia se confundem. Quando a gente fala de justiça, a gente pensa sempre, é ou não é? É isso ou não é? É desse jeito que tem que ser. E os meus queridos irmãos de carisma, filhos do mesmo carisma, face de Cristo, muitas vezes já me ouviram dizer, é, mas não é, mas é. Ou seja, a misericórdia está acima de tudo, porque a misericórdia é o amor em evidência. Mas quando ele fala de justiça, porque nós devemos ser fiéis à lei, nós devemos ser fiéis ao Evangelho, nós devemos ser fiéis aos mandamentos, mas não é uma fidelidade rígida, não é uma fidelidade engessada, é uma fidelidade misericordiosa, é uma fidelidade que, acima de tudo, nós lembramos que a lei, que a regra foi feita para o bem do homem, para o bem da sociedade, para o bem da comunidade. E se em alguma circunstância tem alguma coisa que a necessidade misericordiosa fala mais alto, então não é que a lei está anulada, não. Ela se confunde justiça e misericórdia. Não existe justiça sem misericórdia. Senão seria algo engessado, seria algo terrível, seria algo que não faria o bem. Então nós temos que pensar, como João Paulo II, que nessa fidelidade à justiça, jamais nós podemos esquecer a misericórdia. Porque eles estão intrinsecamente inseridos. Para a gente compreender melhor essa justiça misericordiosa, a gente precisa compreender um pouco mais a misericórdia divina. Compreendendo mais a misericórdia divina, que Jesus mesmo diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para aperfeiçoá-la. É isso que João Paulo II tenta mostrar na sua vida, na sua espiritualidade. O que Jesus disse, sem abolir a lei, mas onde é que ela pode ser aperfeiçoada? Onde é que ela pode ser vivida? Como pode ser vivida? Então esse seu entendimento sobre misericórdia o fez publicar uma encíclica Divis in Misericordia, traduzindo, rico em misericórdia. E ele foi justamente na canonização de Santa Faustina e na instituição do Domingo da Divina Misericórdia. Nessa encíclica, João Paulo II nos faz mergulhar um pouco mais para compreender essa misericórdia divina. Porque sermos fiéis, sim. Ter a justiça, sim. Mas justiça sem misericórdia não traz salvação. E outra coisa interessante na justiça, na misericórdia, é que não é algo que João Paulo II nos traz de água com açúcar. Não, é algo muito concreto. Ele nos faz refletir quando ele diz, sobre toda propriedade pesa uma hipoteca social. Ou seja, nos faz questionar que não pode se viver uma justiça misericordiosa se eu tenho em abundância e eu vejo do meu lado quem não tem, tendo necessitado. Nos faz lembrar a parábola que Jesus citou do pobre Lázaro e do rico Epulão. O rico Epulão que se banqueteava todos os dias e o pobre Lázaro aos pés da sua mesa, solicitando, pedindo um pouco, que ele tivesse um pouco de compaixão da sua fome. E ele não ligava. Então, João Paulo II nos faz refletir, não com cobrança, mas com exortação, que sobre toda propriedade pesa uma hipoteca social. Ou seja, aquilo que eu tenho deve ser, na medida do possível, repartido com a sociedade. Na medida do que eu tenho, aquilo que eu tenho além do necessário, por que não ajudar a quem não tem? Isso nos santifica.
essa espiritualidade de João Paulo II, ela é muito marcante. Por isso que ele aprofundou, inclusive, a doutrina social da igreja. E nos faz lembrar o Evangelho de Jesus, Mateus 25. Eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estava hospitalizado, estava preso, foste me visitar. Foi a mim que o fizestes. Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Todas as vezes que você fez ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você fez. E quando você deixou de fazer isso, foi a mim que você deixou de fazer. João Paulo II, ele nos faz refletir isso, sobre essa justiça misericordiosa. Aquilo que é devido a quem precisa. Faz a diferença daquele que é devido por débito mesmo, né? É devido a quem necessita. Outro ponto muito importante que eu gostaria de que a gente frisasse um pouco é o Papa da família, é o Papa da juventude. O sofrimento que ele viveu, deixando-se confiar totalmente, o modelou e deixou ainda mais forte na fé cristã, porque isso ele trouxe de casa. Ele viu a importância da família. Ele viu a importância, ele viu, apesar de ter convivido com sua mãe só até os 9 anos, mas ele viu como era aquela família, o seu pai, Carol, sua mãe, Emília, seu irmão, Edmundo, e ele, como era a convivência daquela família. E ele viu que a maneira como valoriza cada vez mais a família é quando se aproximam de Deus. Essa proximidade de Deus faz com que a família cada vez mais se sustente, a família cada vez mais se una, a família cada vez mais se compreenda, renuncie um em favor do outro e dá a vida um pelo outro. Essa visão que o Papa tem com a sua família, que Carol tem com a sua família, o faz dedicar o seu pontificado também à família. Não é à toa que Francisco, Papa Francisco, o declarou, o Papa da família e o Papa da juventude. Ele, desde seminarista, foi um grande educador de muitos jovens. E ele, padre jovem, ele introduzia aqueles jovens numa fé concreta, testemunhada, vivida em todos os momentos da sua vida. E é importante que ele fez questão de chegar aos jovens de uma maneira muito própria da juventude. No teatro, se divertindo, acampando, fazendo o que os mais antigos chamam de piquenique, mas acampando mesmo, falando de Deus, brincando, jogando bola. Então é um Papa que fala para nós precisamos ser jovens de calça jeans, ou seja, vem nos trazer para a juventude um desafio grandioso. Quando ele institui a Jornada Mundial da Juventude, ele quer trazer o jovem para perto da igreja, ele quer trazer o jovem para perto de Cristo, e é encantador a gente ver milhões de jovens acampados, cantando, louvando, fazendo vigílias, fazendo louvores, orações, adoração, celebrando a Santa Missa com o Papa. É impressionante isso, contagia a todos nós. Quem já foi para alguma Jornada Mundial da Juventude e quem já teve a oportunidade de ajudar na construção da juventude, da jornada, sabe do que eu estou vendo, que é uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa, que o Papa João Paulo II, ao instituir a Jornada Mundial da Juventude, ele o faz com essa intenção, de o jovem ser feliz, de o jovem ser alegre, mas de o jovem ser uma felicidade santa, uma alegria que conduz a Deus. Não as alegrias que o afastam de Deus, as alegrias mundanas, mas Deus, Jesus, nos faz alegre. Jesus faz o jovem alegre, Jesus faz o jovem feliz. Essa experiência que João Paulo II quer trazer. Além da família, por isso que também instituiu o Encontro Mundial da Juventude, quer mostrar tudo isso. Quinto ponto que eu gostaria de falar é um importantíssimo que eu gostaria que nós prestássemos muita atenção.
Porque às vezes a gente confunde. Às vezes a gente pensa que, à medida que vai crescendo em conhecimento, que vai estudando mais, que vai tendo mais formação, que vai lendo mais, a gente vai criando conhecimentos e muitas vezes ficamos prepotentes, arrogantes, orgulhosos, até pomos a confiança nesse saber, pomos a nossa confiança nesse estudo em alguma coisa. E só tem uma forma de nós aprofundarmos o estudo, e devemos aprofundar sim, para a gente não ficar ingênuo, para a gente não ficar sem informação, para a gente não ficar sem entendimento, porque nós devemos sim aprofundar a nossa formação, importantíssimo, porém, essa formação, ela deixará de ser uma formação que pode nos tornar presunçosos se nós não tivermos grandes momentos de oração. Então, João Paulo II vem nos mostrar que devemos sim procurar aprofundar o nosso conhecimento, a nossa formação, o nosso estudo, mas aprofundar também nossos momentos de oração. E esses momentos de oração são eles que nos fazem rendidos à graça de Deus. São esses momentos de oração que nos fazem ter conhecimento, ter entendimento, ter sabedoria, ser sábios, mas também compreender Deus de uma forma tal que a gente possa usar o saber com a oração, aí nos faz verdadeiramente aqueles que estão caminhando para nos assemelharmos a Jesus Cristo. Não há possibilidade de chegarmos a Jesus Cristo se não for rendidos à oração. E João Paulo II, ele vem nos mostrar algo grandiosíssimo. Ele nos faz entender. O Pai do céu quis trazer Jesus à terra por meio de Maria. Se foi por meio de Maria, o Pai que pode tudo, que sabe tudo, foi a maneira que ele escolheu trazer o Filho à terra por meio de Maria, é a melhor maneira que tem de se voltarmos ao Pai, é por aquela que ele escolheu para trazer o Filho. Então João Paulo II vem nos ensinar a simplicidade, porque, como é que diz Maria? Minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Ou seja, João Paulo II vem nos mostrar que devemos ser como Maria, buscar Maria. É ela, aquela que foi a escolhida pelo Pai para ser a mãe do Filho, para trazer o Filho à terra. É por ela a melhor maneira que nós temos também de voltarmos ao Pai. É ela que vai nos levar o Filho. Se foi ela que trouxe o Filho a nós, é ela que nos leva ao Filho. Lembra nas bodas de Caná? Quando não estava nem programado ainda Jesus iniciar a sua vida pública, Maria, com aquela visão de mãe, com aquela visão de mulher, vê o vexame que os noivos vão passar, se antecipa, porque faltou vinho, os noivos nem sabiam, mas ela se antecipa, vai a seu filho e diz: meu filho, o vinho deles acabou. E Jesus não tem a sensibilidade que tem a mãe, que tem a mulher, diz: mas o que é que isso tem a ver com a gente? Nós somos convidados. E ela diz: meu filho, o vinho deles acabou. Chama o mestre Salas, os serventes, chama os serventes e diz: olha, faça tudo o que ele disser. Deixa Jesus, inclusive, na encruzilhada. Tem que atender. Tem que atender. Porque ela chamou os serventes e disse lá: faça o que ele disser. Ou seja, Jesus diz: encha as talhas de vinho, de água, e transforma a água em vinho. Mas Maria é aquela que nos leva a Jesus. Façam tudo o que ele disser. Ela não quer competir com Jesus, pelo contrário. Quanto mais nós nos aproximarmos de Maria, mais ela nos leva a Jesus, mais ela nos leva ao Filho. Então é isso que João Paulo II vem entender. E aqui um exemplo grandioso que João Paulo II traz para nós, e eu quero enfatizar. Nós do mundo, nós humanidade, nós católicos, nós cristãos, mas nós, face de Cristo.
a reza, a recitação, a oração com o rosário. Quando eu estou falando de rosário, é porque para eles rosário é os 5 Pai Nossos e as 50 Ave Marias. Depois aqui se constituiu outra coisa e chamou de rosário, e nós aqui chamamos de terço. Mas quando a gente diz rezar o rosário com João Paulo II, é rezar o terço, tá certo? Então a gente faz, é Nossa Senhora do Rosário, não é Nossa Senhora das 4 formas de rezar o rosário, que nem é mais terço, né? Agora já é 4. Então, na verdade, o rosário é aquela grande oração à Nossa Senhora. E é lindíssimo a gente ver aquele Papa cultíssimo, de uma cultura, fala não sei quantas línguas, não lembro exatamente, 8, 9 línguas que João Paulo II falava, várias línguas, com cultura grandiosíssima, e nós vemos várias fotos dele de joelhos diante do Santíssimo, com o terço na mão, rezando o terço. E ele diz que desde a sua juventude, nas alegrias e nos desafios, o rosário é a sua oração predileta. Ele está com problema, está com dificuldade, ele pega o terço, o rosário e vai rezar. Eu lembro que há 2 dias, a minha nora com meu filho, que estava para ter neném, foram na maternidade onde estava tudo certo, era ter o TEL, e chegou lá, não tinha vaga. Nesse momento terrível que está se vivendo, e ficaram os 2 indo para um outro hospital, também não tinha vaga, e eles falando para a gente, os 2 chorando, ela com muita dor, e o Roger também chorando, angustiado, e a gente não tinha o que fazer. Nós pegamos o rosário e ficamos rezando. Ficamos rezando o rosário. Não tinha outra coisa. Eu lembrei de João Paulo II, quando ele diz, nos grandes momentos, ele mergulhava em Jesus com o rosário através de Maria. E ele diz mais, no rosário nós fazemos um grande mergulho na vida de Jesus através de Maria. E ele diz, minha mãe, a quem eu dediquei o meu pontificado. O pontificado dele foi dedicado à Mãe de Deus. E não foi à toa isso, porque ele via seus pais rezando o rosário e ele descobriu que nas alegrias agradece a Deus rezando o rosário. Agradece a Deus, pede a Deus, clama a Deus rezando o rosário. E essa grande espiritualidade mariana ele descobriu no livro de São Luís Maria de Montfort. Ajudou a tirar muitas dúvidas que ele tinha com relação à devoção à Nossa Senhora e à centralidade da vida de Jesus Cristo. Porque muitas vezes pode-se pensar que uma devoção grande a Maria nos distancia de Jesus. Pelo contrário, quanto mais devotos nós formos de Nossa Senhora, mais ela nos leva a Jesus. É ela o sacrário vivo. É ela aquela que o Pai quis trazer para ser a ponte entre o céu e a terra. É ela, portanto, segundo João Paulo, e eu concordo plenamente, é ela a maneira mais fácil do nosso retorno ao Pai. Jamais uma espiritualidade autêntica mariana vai nos afastar de Jesus. Pelo contrário, sempre vai nos aproximar. A grande oração a Maria é a contemplação do mistério da vida de Jesus. A grande oração a Maria é o terço. E no terço, nós contemplamos o quê? A história da nossa salvação. Se a gente pega o rosário, e aí sim, vão todos os mistérios, né? E ele, João Paulo II, cria mais aquele mistério da quinta-feira, os mistérios luminosos, aí completa toda a história da nossa salvação. A cada dia que a gente tem um rosário próprio, né, na segunda a gente tem os mistérios gozosos, a da Anunciação, na terça os mistérios dolorosos da paixão de Cristo, na quarta da sua ressurreição, gloriosos. E aí João Paulo institui também os mistérios luminosos, que são os mistérios que falam da infância de Jesus,
do batismo de Jesus, que fala do anúncio do Evangelho, que fala do milagre das bodas de Caná, que fala da sua transfiguração e que fala da instituição da Eucaristia. Portanto, quando nós fazemos a nossa oração com o rosário, nós, com Maria, nós partilhamos toda a história da nossa salvação conquistada por Jesus Cristo. A oração do rosário jamais nos afasta da oração da Santa Missa, que é a oração por excelência, nem da oração da Bíblia, que é a forma como a Igreja sempre nos orienta, que é com a Lectio Divina, quando a gente faz o estudo e a oração. Mas é um complemento. A nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, jamais poderá abrir mão da contemplação do rosário. Mas não é rezar o rosário por rezar, não. É contemplando as maravilhas que acontecem através de Maria em Jesus Cristo. E aí ele diz, ao rosário, eu entreguei preocupações e recebi conforto. No fundo das Ave-Marias passam os principais episódios da vida de Jesus. Portanto, com essa pequena reflexão, eu gostaria que nós refletíssemos sobre esse ponto fundamental na nossa caminhada. Esses 5 pontos, mas sem esquecer esse ponto fundamental da oração. A oração de intimidade com Deus, na nossa oração pessoal, João Paulo II, ele nos mostra vários momentos de adoração, adoração ao Santíssimo Sacramento, da oração em que ele se recolhe e com a Bíblia vai fazer a Lectio Divina, mas nos momentos de angústia, nos momentos de tribulações, nos momentos de dificuldade, quando não dá para pensar, quando não dá para ler, para raciocinar, pega o rosário e chama a Maria, a mãe dele e nossa, para que venha conosco caminharmos no caminho de Jesus, que vem nos trazer conforto, que vem nos trazer esperança, que vem nos trazer principalmente a intercessão junto ao Filho por Maria, que jamais deixa de atender o pedido da sua mãe. Irmãos queridos, só recapitulando rapidinho os 5 pontos, para depois a gente poder aprofundar. O primeiro ponto, aceitação e superação do sofrimento. O segundo ponto, fraterno, mas uma fraternidade concreta, muito próxima, que toma iniciativa. Terceiro, amante da justiça, mas aquela justiça que se confunde com misericórdia. Vocês já me viram várias vezes dizer isso, né? Justiça e misericórdia é quase que a mesma coisa, tem quase que o mesmo sentido. Uma não vive sem a outra. Uma é complemento da outra. Isso João Paulo II diz. O quarto é o Papa da família, é o Papa da juventude. E o quinto, homem de oração profundamente mariano. Homem de oração profundamente mariano. Nós ficamos com esses 5 pontos que podíamos elencar muito mais, mas eu acho que, fundamentalmente, esses 5 pontos devem fazer uma reflexão na nossa vida. Eu deixei o 5º ponto para que a gente possa ver que, no meu entendimento, é ele que permeia todos. Eu não quis falar logo dele para chamar mais atenção de propósito. O 5º ponto, um homem de oração profundamente mariano. Com Maria, nós aprendemos a ser justos, nós aprendemos a ser fraternos, nós aprendemos a sofrer, mestra do sofrimento, aprendemos a ser fraternos, a ser justos, a sermos misericordiosos. Aprendemos a amar a família, aprendemos a amar a juventude. Portanto, esse 5º ponto deve ser aquele de referência, de estudo, de aprofundamento, para que a gente possa viver, aproveitar, melhor dizendo, de João Paulo II, essa linda espiritualidade que vai nos ajudar
na santidade e no caminho de retorno ao paraíso em Jesus Cristo. Quanto já me emocionei ao ouvir a tua voz, quanto já chorei ao ler o que escreveu a nós, pregou com tua vida e fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo e fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. O mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar e com os anjos te levou ao mais lindo lugar, e todos os santos lá estavam a te esperar. Buscado a tantos jovens, que em tua Páscoa juventude veio a ti. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. O mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. De tuas fraquezas não nos fez segredo, e deu a ordem pra não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Por isso eu te sigo, peregrino do amor. E eu quero encerrar então com aquela oração que João Paulo II gosta tanto, que nós precisamos rezar não por mania, não por obrigação, mas por devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E pela intercessão de São João Paulo II, nós pedimos a bênção de Deus sobre todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua face e nos seja benigno. O Senhor volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.